Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce da Mari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo muito especial, que foi o bolo do aniversário da minha filha. Vocês já estão me pedindo muito para mostrar. Todo mundo que já viu esse bolo lá no nosso Instagram, que é @Mundo Doce da Mari, tá me pedindo muito para mostrar como que foi que eu fiz a decoração e é claro que eu gravei para vocês. Então esse bolo vai ser um bolo de 2 andares, no tema jasmine. E eu espero muito que vocês gostem. Eu comecei fazendo uma pré-camada. Lembrando que esse bolo é um bolo de chocolate, massa amanteigada da Mari de chocolate e recheio de chocolate também. Então eu comecei fazendo uma pré-camada, tô usando chantininho estabilizado para glacê real. Comecei fazendo uma pré-camada, depois eu peguei um chantininho tingido de lilás, roxo, né? E eu depositei em algumas partes do meu bolo. Tá? Em algumas partes do meu bolo eu depositei o chantininho roxo. Depois eu vim preenchendo com um chantininho azul num tom um pouquinho mais forte. Depois eu peguei um chantininho num tom um pouco mais claro, um azul um pouco mais claro, e fui preenchendo os espaços. Pessoal, esse bolo ele vai representar como se fosse um céu. Ele vai parecer um céu, uma noite, sabe? Um céu de uma noite. Então, eu fui fazendo esses detalhes, como se fosse no tema galáxia. Para quem já assistiu o bolo que eu fiz aqui no tema galáxia, é a mesma coisa, tá? Ficou no mesmo estilo. Então, eu coloquei todas essas cores e fiz desse jeito para que ficasse mesclado e lembrando um céu. E aí, pessoal, depois de alisar o meu bolo, né, fiz aquele alisamento na lateral. Aí vocês viram que eu coloquei um pouco mais de azul, porque achei que estava um pouco marcado. Fui tentando fazer de forma que não ficasse marcado. Agora eu venho com as quinas com bastante calma e delicadeza. É porque aí o vídeo está correndo rápido, mas é feito com bastante calma. E vou fazendo as quinas do meu bolo para ficar bem lisinho, bem perfeitinho, tá? Lembrando sempre de ter um paninho. Gente, é muito importante ter um paninho úmido na hora de fazer as quinas do bolo, tá? E aí, para vocês verem aí, eu fiz as quinas, achei que não ficou bom, alisei de novo a lateral para refazer as quinas, porque eu queria que ficasse bem lisinho, bem certinho. Então, se você precisar também na sua casa fazer e refazer, quantas vezes for necessário, fique à vontade. Então, depois que eu fiz, ficou bom, tá do jeito que eu queria, já servia para o que eu ia fazer, porque aí na frente desse bolo vai entrar topper, já tá servindo? Beleza. Agora eu tenho aí corante em gel branco, tá? Esse corante em gel, eu sei que muitas de vocês ainda não conhecem, mas vende em loja de confeitaria. E aí eu peguei a minha escovinha de dente novinha, que eu só uso para isso, tá? E eu fui fazendo esses respingos para parecer que como se fossem estrelas no meu céu. Gente, que coisa linda que ficou. Olha só, que perfeito. Depois eu peguei a minha bombinha, coloquei glitter comestível e álcool de cereais e fui borrifando glitter comestível também para trazer essa coisa de cintilância, de céu. Aí eu borrifei bastante glitter nesse meu céu, gente. Eu tô apaixonada, nem tá pronta ainda e eu já tô louca nesse bolo. Eu fiquei apaixonada. Limpei as minhas bordinhas e reservei o meu bolo, porque agora eu vou pro meu segundo andar. O segundo andar do meu bolo é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de amendoim e doce de leite. A primeira coisa que eu faço é pegar um disquinho de isopor de 15 centímetros de diâmetro e fazer um furinho no meio dele. Caso você não tenha um disquinho de isopor de 15 centímetros, que era o meu caso aí, eu simplesmente peguei um maior e recortei. Faço um buraquinho no centro e eu já vou virar o meu bolo em cima desse disquinho. Esse disquinho vai ser como se fosse a laje do nosso bolo e nós teremos também os pilares que vão sustentar o bolo de cima no bolo de baixo. Esse bolo é o seguinte, não fiz a pré-camada nele porque, gente, eu esqueci. Eu estava tão animada com o bolo anterior que eu esqueci de fazer a pré-camada nesse bolo, gente. Vai entender, né? Peguei então um azul bem clarinho. Depois eu vim com um roxo, peguei o azul que sobrou, misturei com o roxo que tinha sobrado do bolo anterior para fazer a segunda camada. Então eu fiz algumas camadas de roxo, de azul clarinho, e depois eu vim com o roxo num tom um pouco mais escuro que o roxo que eu usei no bolo de baixo e fui alisando o meu bolo. Começo alisando pela parte de cima e depois eu passo para a lateral do bolo.
Então, gente, como eu disse para vocês, esse bolo é um bolo de 2 andares. Eu teria a opção de ter decorado esse bolo já em cima do bolo de cima. Mas eu fiquei com um pouco de medo de estragar o bolo de baixo, melhor dizendo, né? Decorar esse bolo aí já em cima do bolo de baixo. Mas eu fiquei com receio de estragar o meu bolo. Então, eu preferi decorar ele aí na bailarina e depois passar ele já decorado para o outro bolo. Assim, dá muito mais trabalho, dá muito trabalho fazer assim, tá, gente? Mas eu quis arriscar, como era um bolo meu, era um bolo para casa, eu posso testar, porque eu tô fazendo para minha casa. Então não tem problema eu testar, porque se der errado, eu fiz para minha casa, eu não fiz para um cliente. E isso é muito importante, a gente testar as coisas antes de mandar, antes de fazer no bolo do cliente. Eu queria testar essa técnica, tá? Então eu fiz aí a textura na lateral do meu bolo, fiz as quinas, tal. E agora a gente vai transportar o bolo de cima pro bolo de baixo. O que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi cortar um caninho de sustentação no tamanho que pegasse os 2 bolos depois que atravessasse. Depois eu peguei e fiz a sustentação. Então eu peguei o meu caninho de sustentação e eu coloquei 3 caninhos. 3 caninhos, ó, eu fui marcando a altura do caninho e eu coloquei 3 caninhos na parte de baixo, no bolo de baixo. Feito isso agora, eu já tenho a minha estrutura na parte de baixo, tenho também o meu isopor, né, que tá lá na base do outro bolo, e agora eu vou transportar. Então eu resolvi fazer o seguinte, eu peguei o meu caninho que vai atravessar os 2 bolos e eu enfiei ele bem no centro do bolo de cima. Agora eu peguei uma espátula e eu tentei levantar o bolo com a espátula, mas o bolo é muito pesado, pesa mais de 1 quilo, né? Pesa cerca de 1,5 kg. Não consegui. E aí eu peguei então 2 espátulas, uma de um lado e uma do outro, e consegui levantar o meu bolo e transportar ele de lá para cá. Só que na hora de tirar a espátula, eu acabei estragando um pouquinho a lateral do bolo. Isso é muito comum de acontecer quando a gente passa o bolo de um lado para o outro. É muito comum da espátula pegar na lateral, tá? Isso não é uma coisa incomum, não. Às vezes acontece, às vezes não, mas também não é incomum. Por isso que muita gente prefere decorar o bolo já em cima. O que que eu fiz? Dei uma acertadinha de leve, aonde ficou meio estragadinho, porque depois com o topper esse estragadinho não vai aparecer. Borrifei glitter comestível no meu andar de cima e aí nessa parte do centro eu peguei álcool de cereais misturado com pó dourado e eu borrifei no meio do bolo. É que passou bem rapidinho, né? Peguei e borrifei no meio do bolo. Então, o meu bolo de cima ficou com 2 divisões, ou melhor, com 3 cores. Ficou com um azul mais claro, o dourado e o roxo, tá? Esse é o meu bolo de cima. O meu bolo de baixo eu coloquei esse topper maravilhoso, que simula aí os castelos da cidade. Gente, é como se a Jasmine estivesse sobrevoando a cidade no tapete mágico. Vocês vão ver já já. Então, a parte de baixo é a minha cidade com o castelo, né? Com a cidade ali com os castelos, o palácio e tudo mais, né? E aí na parte de cima eu coloquei a Jasmine, né? O Abu, que é o amiguinho lá do Aladim, e coloquei também o 13, né? Dos 13 anos. E aí eu fui colocar as flores, eu quis colocá-las assim subindo, mas eu não gostei desse resultado. Então depois eu acabei mudando, tá? Borrifei mais um pouquinho de glitter, mudei a posição das flores, né? Borrifei mais um pouquinho de glitter e pronto, pessoal, o nosso bolo tá pronto, o nosso bolo da Jasmine. Eu particularmente amei, achei que ficou muito lindo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. E fica agora também, eu vou mostrar pra vocês já já, não para com o vídeo agora, que eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz pra cortar esse bolo, tá? Vocês têm muita dúvida, sempre me perguntam, Mari, como é que corta um bolo tão alto? Eu vou mostrar pra vocês aí nesse vídeo cortando esse bolo, que foi um bolo de 12 centímetros de altura, tá bom? Então não se esqueça que se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, @MundoDoceDaMari, e se não participa do grupo e da página do Face, Mundo Doce da Mari também. Fica agora com o vídeo eu cortando um bolo. Um beijão pra todos e até um próximo vídeo. Tchau!